Chimaev venceu, mas te convenceu? Khamzat Chimaev fez a co-luta principal do UFC 294 que rolou em Abu Dhabi. Ele enfrentou o ex-campeão da categoria de baixo, Kamaru Usman. Essa era uma luta que os fãs queriam muito ver, principalmente na época em que o Kamaru Usman ainda era o campeão da categoria dos meio-médios. O destino não deixou que isso acontecesse, mas a gente ganhou essa luta de presente agora na categoria dos pesos médios. Essa luta só foi possível porque o brasileiro Paulo Borrachinha, que iria ser o adversário original do Khamzat Chimaev, teve uma lesão no braço, que virou uma infecção grave, e mesmo o Borrachinha já estando em Abu Dhabi, acabou sendo cortado pela equipe médica e não pôde fazer esse combate. A gente teve que os dois atletas tiveram que se ajustar a várias dificuldades. O Khamzat Chimaev estaria enfrentando um atleta muito diferente, se preparou para um cara que é um trocador, como o Borrachinha, e agora tinha que enfrentar um cara que tem uma defesa de queda monstruosa, que é o caso do Kamaru Usman. Por outro lado, o Usman teve que se adaptar a muito mais coisas, né? Primeiro, ele vai lutar na categoria de peso de cima. Segundo, que ele não teve campo completo, teve 2 semanas apenas para se preparar. E para lidar com diferença de fuso horário, para lidar com diferença de clima em Abu Dhabi, ele teve que cortar algum peso porque estava acima do limite da categoria do peso médio. Então o Usman teve que lidar com muitos problemas. Se levar em consideração que o Usman tem 36 anos, você fica ainda mais impressionado dele ter aceito fazer esse combate. Mas o Usman é o Usman, e apesar de todas essas dificuldades e as pessoas acharem que o Chimaev ia passar o carro em cima dele, ele acabou resistindo. E no primeiro round, o Kamaru Usman resistiu demais, porque foram 3 árbitros dando 10-8 para o Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, que tinha uma pujança física muito grande, uma vantagem física muito forte, veio para cima com tudo para tentar quedar, pegou as costas e dominou completamente o Kamaru Usman, que teve que resistir. Foi o que ele pôde fazer naquele primeiro round, sobreviver. Mas uma vez que o primeiro round se encerrou, a coisa começou a mudar de figura. Khamzat Chimaev já não tinha mais a mesma energia, já não tinha mais a mesma pressão, e o Kamaru Usman começou a conseguir fazer alguns jabs, algumas colocações de golpes ali, e a luta ficou bastante parelha, principalmente no segundo e no terceiro round. Então, apesar de um 10-8 avassalador que rolou ali no primeiro round, nos rounds seguintes o Usman igualou um pouco as ações. Teve árbitro que deu o segundo round para o Kamaru Usman, teve árbitro que deu o terceiro round para o Kamaru Usman, e teve árbitro que deu o segundo e o terceiro round para o Kamaru Usman, inclusive dando um empate nesse combate. Essa luta aí teve uma decisão majoritária, seguinte, 2 jurados viram vitórias do Khamzat Chimaev e um jurado viu empate. Ele deu 10-8 para o Chimaev no primeiro round e deu 10-9 para o Kamaru Usman no segundo e no terceiro. Essa luta, segundo o Dana White, valia uma vaga para disputar o cinturão da categoria dos pesos médios, ou seja, para lutar contra o Sean Strickland, a primeira defesa de cinturão do Sean Strickland. Com essa vitória que o Khamzat Chimaev conseguiu em cima do Kamaru Usman, que tá com 36 anos e que foi de última hora, de improviso, para fazer esse combate, apesar de ser o Kamaru Usman quem ele é, ou seja, um lutador muito bom, vocês acham que essa dificuldade toda aconteceu porque o Kamaru Usman estava muito bem ou porque o Khamzat Chimaev não estava bem? Khamzat Chimaev teve uma energia muito grande, não conseguiu dosar no primeiro round e nos rounds seguintes acabou perdendo bastante desempenho. Será que aconteceria isso numa luta de 5 rounds contra o Sean Strickland? Será que o Sean Strickland consegue administrar um primeiro round contra o Chimaev, sobreviver como sobreviveu o Kamaru Usman e puxar o Chimaev para rounds mais profundos, para águas profundas, para poder afogá-lo lá? Será que ele consegue ter essa proeza? Porque ficou essa dúvida no ar, né? O Chimaev é um lutador de um round só? Se ele não resolver essa parada, ele não consegue ir pra frente? Ou o primeiro round do Chimaev é tão avassalador, tão monstruoso, que só um cara top em defesa de queda, só um cara muito bom no jogo de luta agarrada, como é o Kamaru Usman, pra sobreviver? Se for o Strickland vai ser destruído pelo Khamzat Chimaev. Essa é uma resposta que a gente vai ter em breve, né? Porque o Khamzat Chimaev, com essa vitória, garantiu a chance dele pelo cinturão, e a gente vai ver essa disputa acontecendo nos próximos meses. Estou bastante curioso para saber o que vai sair daí. Será que o Strickland consegue evitar um primeiro round violento do Chimaev, arrastar para águas profundas e sair com a vitória, se mantendo como campeão? Ou o casamento de luta é péssimo pro Strickland e o Chimaev no primeiro round já vai conseguir cometer o crime e se tornar campeão do UFC? Quero saber qual é a opinião de vocês, coloquem aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. A gente se vê na próxima, um grande abraço e até mais!